Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de uma notícia da CNN, falando da questão da fuga da Argentina de Bolsonaro. Olha aqui, a defesa dirá ao STF que Bolsonaro não pediu asilo ao governo da Argentina. Advogados têm até 20h34 para explicar descumprimento de medidas cautelares e risco de fuga para o país vizinho. Então, essa é a notícia. Gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal é novo, a gente começou tem apenas 3 semanas, então cada inscrição é muito preciosa. Quero agradecer a todos. Lembrando a todos também que as opiniões aqui expostas são de direita, liberais, libertárias, conservadoras. Então vamos lá, gente. Em nenhum momento foi pedido asilo. Foi apenas uma ideia, entendeu? Que foi descartada. Então, é totalmente compreensível as pessoas pensarem em minimizar o risco quando você está com a sensação de que você está sofrendo uma perseguição política. O que é o fato? O fato é o seguinte: a Polícia Federal encontrou no celular de Bolsonaro um rascunho de uma carta de 33 páginas, datada de 10 de fevereiro de 2024, endereçada ao Milei, solicitando o asilo em razão da perseguição política e do temor à própria vida. E a gente tem que concordar que é completamente compreensível que ele esteja com esse tipo de sentimento. Agora, o detalhe que não quer calar, o detalhe principal de tudo, o que faz total diferença. Documento nunca foi enviado. A Argentina nunca recebeu o documento. Então, se você está aqui, por exemplo, se coloca na posição dele, você está aqui no Brasil, tendo a sensação de perseguição política, sofrendo sanções aqui de todos os tipos, com perigo de ser preso e tudo mais e tal. Inclusive, já foi até preso na prisão domiciliar. Você acha que uma pessoa como você, que é um ex-presidente, tem um monte de gente em volta de você o tempo todo, dando palpite, perguntando, conversando, fazendo tudo. Vocês acham que em momento nenhum vai ser cogitado a possibilidade de pedir um asilo? Porque não é fuga. Pedir um asilo é uma coisa, fuga é outra coisa muito diferente. Vocês acham que não vai ser cogitado pedir um asilo na Argentina, porque foi em 2024? Se fosse agora em 2025, poderia ser cogitado pedir um asilo nos Estados Unidos, devido ao Donald Trump ter sido eleito lá. Os advogados do Bolsonaro estão falando que é só uma sugestão recebida de aliados. Então, assim, o que são aliados? Pode ter sido qualquer um. E a defesa ela vai destacar que não houve pedido de asilo formalizado. Foi só uma ideia e ponto final, acabou. Você imagina viver na pressão política intensa, sem passaporte, sob investigação, e sentir que você não tem proteção, porque o Estado é composto dos seus inimigos. E isso é a situação do Bolsonaro. É natural que essas ideias de fuga ou segurança extrema apareçam. Isso não é crime. Você pensar numa situação dessa não é crime. É uma reação humana diante do medo e a insegurança real. O medo é real e a insegurança é mais real ainda. Especialmente quando a sua liberdade está ameaçada. E vamos lembrar daquelas figuras políticas que são os perseguidores. Muitas vezes eles tiveram ideias semelhantes. Agora, o que é a questão aqui toda? A imprensa internacional está destacando. Bolsonaro considerou fugir e pedir asilo. Isso omite o contexto de defesa. Nunca houve envio nem recepção pela Argentina. Apenas um arquivo que foi descartado. Essa diferença é essencial para não colocar a situação no mesmo patamar de uma fuga ou de uma traição. Se você fugisse era uma coisa. Agora, se você recebeu uma proposta que com o tempo foi retirada, é outra coisa muito diferente. A gente está num cenário aqui que é de alta instabilidade política, clima de ameaça da liberdade o tempo todo. É razoável considerar esse tipo de coisa. Isso não significa que realmente ele iria fugir, ou que tinha qualquer plano, ou que tinha qualquer situação que iria se concretizar. Uma coisa é você ter uma ideia que foi sugerida. Outra coisa é você ter um plano real. E outra coisa é você fazer uma tentativa de concretizar aquele plano. Então, quando eles falam que o Bolsonaro planejou fuga, lembre-se que não houve plano real. Foi uma ideia descartada.
Isso é perfeitamente compreensível no contexto de pressão política que está sofrendo. Então vamos pegar algumas falas aqui da matéria. A defesa de Jair Bolsonaro deve alegar ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente não chegou a pedir asilo político ao governo da Argentina. Os advogados de Bolsonaro têm até 20h34 desta sexta-feira para explicar os descumprimentos das medidas cautelares e o risco de fuga do Brasil para o país vizinho. Na última quarta-feira, 20, Moraes deu 48 horas para os advogados se manifestarem formalmente sobre condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga, identificadas pela PF. Na quinta-feira, 21, a defesa do ex-presidente negou o descumprimento de cautelares e disse que explicará todos os fatos ao STF dentro do prazo estabelecido. Então, na verdade, o que acontece? O que fica aqui para nós, mais importante de tudo, é isso. Se você for considerar qualquer ideia que tenha sido ventilada pelos apoiadores do Bolsonaro como uma coisa real, aí não tem jeito de você lidar com a situação de uma forma real, não. É porque ideia é uma coisa, crime é outra. Ideia é uma coisa, você fazer tentativa de implementar aquela ideia dentro da realidade é outra. Mas isso, novamente, o que é? É a esquerda, novamente, tentando capitalizar em cima de tudo. Qualquer mínima coisa, cara, como é que você vai comparar tudo isso que está sendo essa perseguição ao Bolsonaro agora em comparação com, por exemplo, tudo que o Lula fez, as condenações que ele teve, mensalão, petrolão e tudo que tem nesse sentido? Não tem comparação nenhuma. Essa é a realidade dos fatos. Gente, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está apenas começando, então cada inscrição é muito valiosa. Muito obrigado a todos e até a próxima notícia.